notícia que saiu aqui há dias: Israel iria proceder a uma apuração criminal por causa de um avião que levava reféns israelitas ou do Hamas, não interessa para o caso. Foi um avião que foi abatido por criminosos, um avião que levava provavelmente outros criminosos, porque é uma falácia falar-se em crimes de guerra, porque a guerra é toda ela um crime. Não existem crimes de guerra, a guerra é um grande crime, talvez o maior crime. Se um país abate por engano os seus próprios, não terá sido o caso, mas se um país, a situação seria a mesma se fossem tropas militares que iriam dentro de um avião do próprio país e por engano terem sido abatidos. Esses militares iriam para a guerra, portanto iriam assumir o papel de criminosos, porque quem mata é criminoso. E isso os jovens que vão para fazer o serviço militar ainda não entenderam, que o que se lhes pede é que sejam criminosos. Claro que a palavra que se usa não é essa, o que se usa é uma coisa muito bonita, aparentemente, que é defender a pátria. Vamos defender a nossa pátria, então vamos matar. Isso já nos dá o direito de ser criminosos. Quem não quer ser lobo que não lhe vista a pele, não é? No caso do avião, falta saber se esses reféns eram reféns que estavam, portanto, também provavelmente seriam que também estavam a lutar, não é? Nessa guerra, ou por usar um termo mais adequado, a assassinar. Para além de na educação básica e em toda ela se deveria não fomentar a competição, e o que a escola mais faz é fomentar a competição, e a competição é a base da guerra. A guerra é por competição, não é? Há uma competição que leva a que os países entrem em guerra uns com os outros. Competição por poder, competição por seja o que for, normalmente é pelo poder. A competição é a base da guerra. Por isso, oferecer prendas como metralhadoras de plástico ou do que fosse, armas às crianças, é contraproducente para quem não quer realmente, para quem fala em paz e para quem se preocupa com o outro, com a própria humanidade. Deve-se condenar os homens que fazem guerra, deve-se condenar a guerra, mas não condenar e participar nela, condená-la e não participar nela. E não participar na guerra começa por aí. O desfile de Carnaval este ano vai ter como tema um desfile promovido pela Câmara Municipal, pela autarquia, vai ter como mote, como tema, o 25 de Abril, os 50 anos do 25 de Abril. E então, uma determinada escola decidiu que os alunos se mascarassem, ou se usassem disfarces, ou máscaras, se mascarassem de militares
e de floristas, militares e floristas. O próprio 25 de Abril foi uma revolução externa, não uma revolução interna. Quando eu digo isto, quer dizer, não foi uma revolução que cada um fez para si próprio. Foi uma mudança de regime, mas não deixou de haver os mesmos problemas que a humanidade sempre teve, ou tem, que é a ganância, a ânsia pelo poder, a procura do absolutismo através das maiorias que a democracia permite, a possibilidade de a qualquer momento se transformar numa ditadura. Portanto, claro que com base voltamos aos militares, portanto à força, não é? Então, dizer também que o 25 de Abril não foi uma revolução sangrenta não é bem verdade, porque houve alguns mortos, não foram muitos, mas para o caso um morto que fosse seria o suficiente para dizer que não teria sido uma boa revolução. Claro que se usa comparativamente, mas independentemente das comparações, a verdade é que as revoluções populares, as revoluções são sempre... as pessoas escudam-se nessas revoluções para atingir objetivos pessoais. E no caso do 25 de Abril houve um grande motor que fez com que houve essa revolução, chamada a Revolução dos Escravos, e uma revolução com base nos militares, foi precisamente o não quererem ir para a guerra do ultramar, uma guerra que não tinha sentido logicamente, mas que não permitiu que não continuasse a haver guerra nesses locais. Quer dizer, a guerra que havia, que era só ao nível dos militares, passou a ser uma guerra sangrenta atingindo civis após o 25 de Abril. Portanto, na prática, essa revolução foi muito boa, talvez, e até aí também em alguns aspectos pode ser discutível, para o continente, para o país, para Portugal, para as ex-colónias, no caso de Angola não tanto.